capítulo 20 do Evangelho, conforme escreveu Mateus. Glória a Jesus. E nós vamos falar sobre uma palavra. Ontem falamos sobre o cristão como embaixador de Cristo. E permitindo o Espírito Santo, nessa noite nós vamos falar então sobre a questão da parábola dos trabalhadores na vinha. É claro que oramos e buscamos uma direção. É uma palavra que nós já pregamos, inclusive alguns irmãos, quem sabe, já ouviram a gente transmitindo essa mensagem. Agora nós vamos aplicar para a igreja de São Luís, de acordo com a direção do Espírito Santo para a nossa vida. Glória a Deus, para a vida dos amados irmãos. Capítulo 20, e a partir do primeiro versículo de Mateus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. E saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Versículo 4: e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram, e tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procederam da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupados o dia todo? E responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. 8: e ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E vindo-os da hora 1ª, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo a 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Glória a Deus. Queridos, a proposta que nós estamos debaixo aqui é o trabalho de missões. E eu quero parabenizar os irmãos, como eu já disse, pela organização. Deus abençoe poderosamente. E já queremos continuar ouvindo a voz de Deus. Aleluia, porque nesta parábola, os irmãos que já leram, provavelmente a grande maioria já leu, já ouviu algo a respeito deste assunto. Queridos, o que motiva, ou seja, qual o motivo que levou Jesus a contar esta parábola? Bom, precisamos ler então o contexto. O contexto do capítulo 19, do capítulo anterior. Ele vai nos relatar o episódio do jovem rico que procura Jesus. Você conhece a história. Procurando a Jesus, então Cristo cita alguns dos mandamentos para ele e o manda vender tudo que ele tinha de posses, pois era rico materialmente, e então seguir a Cristo. Mas ele tinha sim algo que ele não se desprendia, que era de fato as riquezas. Queridos irmãos, o Deus daquele homem era Mamon, o Deus daquele jovem era o dinheiro, e ele não conseguiu se libertar. Há quem diga que é muito provável que Jesus nem ia aceitar que ele vendesse e doasse todos os bens como ele havia proposto, mas Jesus estava o testando para ver o seu desprendimento e o seu grau e a intensidade do desejo dele servir a Cristo. Mas, queridos irmãos, aquele moço, o texto vai dizer no capítulo 19, versículo 22, ouvindo a resposta de Jesus,
aquele moço sai triste, frustrado, porque a sua expectativa não havia sido cumprida. Ele queria servir a Jesus, queria trabalhar na vinha do mestre, mas era do jeito dele, era com as prioridades dele, não era da maneira de Jesus. Queridos irmãos, motivado por esta resposta do Cristo, Pedro, com veemência, toma a palavra, e na sequência do texto, Pedro pergunta a Jesus, e em outras palavras, Pedro estava dizendo: opa, eu achei interessante isso que o Senhor está falando. E agora nós, Jesus, Pedro pergunta, que deixamos tudo. Ele estava falando especialmente dos 12, embora que havia um grupo que seguia Jesus, mas os 12 estavam sempre com ele. E ele diz assim: nós, Jesus, que deixamos tudo para te seguir, o que receberemos? Aí Jesus conta a parábola do capítulo 20, a parábola dos trabalhadores da vinha, para responder à indagação do apóstolo. E esse é o ambiente que nós estamos vivenciando aqui. O que é uma parábola? Parábola nós sabemos que é um recurso da linguagem que Jesus usou muito, que significa colocar uma coisa ao lado da outra. Parábola nada mais é que comparar, colocando coisas paralelas, uma ao lado da outra, para que possamos extrair no final uma lição de cunho moral e espiritual. Esse é o objetivo de Jesus, comparar as coisas. E você percebe que aqui no versículo 14 que nós lemos, a partir do versículo 14, Jesus responde a Pedro então, em relação ao que eles iriam de receber. É bem verdade que Jesus também diz para os 12, e isso é para o colégio apostólico dos 12. Jesus vai dizer no capítulo 19, já vai antecipar, que quando o Filho do Homem, no dia da regeneração, durante o milênio, se assentar para governar a terra, ali de Israel, cada um dos apóstolos do Senhor terá um trono, e haverá 12 tronos em Israel, mais o trono de Jesus, e eles julgarão a nação de Israel. Mas Jesus também diz a Pedro, e diz aos apóstolos, aplicando a eles também: vocês vão receber aqui nesta vida 100 vezes mais, o cêntuplo, mas também vocês vão receber com perseguição. Se nós observarmos o texto paralelo de Marcos, Marcos vai relatar que Jesus disse: você vai receber 100 vezes mais. É verdade, mãe, pai, irmãos, mas também em perseguição, em tribulação, porque servir a Cristo, irmãos, fazer a obra missionária, nós sabemos que é uma luta contínua. Muitas vezes quem não tem compromisso com Deus vive tão bem por aí, a gente olha e até dá uma certa inveja se a gente não vigiar. Mas meus irmãos, quem serve a Deus, ele luta, e essa batalha é contra o mal, não é fácil. Nós temos que levantar a cabeça e ter a noção, a consciência de que nós servimos ao Senhor, de que Ele é o dono desta obra. Aleluia! Por que, queridos? Porque muitas vezes a tribulação vem. Apóstolo Paulo vai falar em Romanos 5 que a tribulação sobrevém sobre o fiel. Não é porque você está passando essa luta, e eu sinto uma direção do Espírito Santo para entrar e tocar neste ponto aqui, aleluia, nesta noite. Não é porque você está na luta, está na prova, é que Deus não te ama. Não é porque a tribulação sobreveio sobre você, sobre a tua casa, é que Deus não te ama e Deus não está com você. O apóstolo Pedro, ou melhor, o apóstolo Paulo mesmo, ele vai usar uma figura em Romanos 5 dizendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência por sua vez a esperança. Por quê? Porque no dia do apóstolo, naqueles dias, irmãos, havia um instrumento que eles usavam para bater ali no cereal, e o nome desse instrumento na linguagem romana era tribulum, que no nosso português é tribulação. Havia de fato um instrumento de madeira de lei, um pedaço de pau de madeira de lei, com algumas partes de metal, e esse pedaço de madeira de lei com pedaço de metal era batido no cereal, malhava o cereal, e o cereal então largava os seus frutos, a palha vinha do lado e o fruto vinha para o outro lado, e esse era o objetivo do tribulum. Quando Paulo fala sobre essa linguagem dizendo a tribulação produz para nós a paciência, ele está usando essa linguagem, é que quando a tribulação vem sobre nós, a pressão vem, quando a luta vem, ela tem um propósito, não é te amassar, não é te humilhar, não é te destruir, mas é fazer com que você produza fruto para o Senhor, produza fruto para Deus. Queridos, nós vivemos uma geração estéril, uma geração infrutífera, uma geração que gosta muitas vezes de cargo, mas não tem a carga do ministério e do serviço.
mas que eu e você nessa noite venhamos a ouvir a voz do Espírito Santo. Quantas mensagens, irmãos, nós temos ouvido e temos pouco praticado. Aleluia, quantas vezes Deus fala conosco, a gente se alegra, recebe a palavra, mas como disse Tiago, é ouvinte esquecido da palavra, a gente não pratica. Mas nessa noite que o Espírito Santo, porque é só Ele que pode tocar no teu coração para que você aplique a palavra, você coloque em prática, socialize a informação que você recebe aqui, que o Espírito te dá, que o Espírito te envia. Aleluia, não adianta, irmãos, nós se enchermos de conhecimento, nós se enchermos de informação e nós não vivemos o Evangelho verdadeiro, nós não vivemos a palavra. O objetivo da mensagem não é dar informação, mas é gerar transformação. O objetivo do Evangelho não é gerar somente informação, mas é gerar transformação. Aleluia! E por isso, irmãos, Jesus vai contar essa parábola. E eu preciso aqui ser cirúrgico. Eu preciso aqui introduzir um assunto e dizer para você que há uma história aqui nessa parábola. E a história é basicamente essa. Havia personagens. Quem são as personagens? O pai de família, o dono da vinha. Você lembra que nos dias dos apóstolos, naqueles dias do Novo Testamento, lá na cultura de Israel, o que acontecia? Normalmente, a pessoa, ela comprava um terreno e ele construía uma casa. E normalmente ali, já no seu terreno, ele tinha uma produção. E muitas vezes ele tinha ali uma vinha. E a vinha deste homem aqui, desse pai de família, desse proprietário, a Bíblia vai dizer que dá-nos entender que era uma vinha grande, que precisava de muitos trabalhadores para que pudessem labutar, trabalhar nela. E então a primeira personagem é o pai de família, o dono da vinha. Mas há também um outro personagem que são os contratados, aqueles que de hora em hora ou no intervalo de 3 em 3 horas são contratados. Mas há também o administrador, o mordomo, que no final do dia paga o salário, paga a conta, dá a recompensa, dá o galardão àqueles que trabalharam. E queridos irmãos, a Bíblia nos diz então que este dono de casa, ou esse pai de família, ele sai de madrugada. Perceba que o texto sagrado vai dizer que ele sai de madrugada para o objetivo do quê? Encontrar trabalhadores para que eles pudessem trabalhar na vinha, para que muito provavelmente a vinha estava madura e era tempo, muito provavelmente, da vindima, era tempo de fato da colheita acontecer. E os irmãos sabem que se estiver no tempo da colheita e se a colheita não for feita, haverá sim um prejuízo, porque o produto da vide vai ter um tempo hábil, e se não for colhido, ele pode ali apodrecer, pode putrificar e pode ser perdido totalmente. Assim também o Senhor, no sentido espiritual, compara esta vinha com a sua obra, e este é o sentido da palavra, é comparar a vinha com a obra dele. Por que, queridos? Porque a obra do Senhor é isso. Há muitas vidas que, se nós passarmos por ela, tivermos oportunidade e não comunicarmos o Evangelho, essa pessoa jamais terá outra oportunidade para ouvir o Evangelho. Queridos, por quê? Porque é um fruto que está maduro. Todos nós estamos numa fila invisível da morte e nós precisamos comunicar a palavra do Senhor. Queridos, a Bíblia diz que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo, devemos orar assim em todo o tempo, e essas duas coisas não têm tempo apropriado. Alguém até diz assim, não, mas tem que ter exatamente uma ocasião específica. Eu concordo que muitas coisas precisam de ocasião específica. Agora, pregar e orar, nós devemos fazer em todo o tempo, porque isso é saudável, nós temos autorização de Deus para isso. Glória a Jesus. E agora deixa eu lhe dizer que o pai de família, ele sai de madrugada. Por que, querido? Porque de madrugada nós sabemos que ele está tratando da vinha. E a vinha começou lá no Antigo Testamento com Israel. A vinha era Israel. Por que nós entendemos isso? Porque há alguns textos, como o texto de Isaías 5 e 7, que eu vou ler, que diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá
são a planta dileta do Senhor. Agora, se nós lemos também o Salmo número 80 e os versos seguintes, você percebe que Deus diz assim: tirei ou arranquei uma vinha do Egito e plantei em Canaã. Então o Senhor, ele vai destacar que a vinha dele, de fato, é a nação de Israel no Antigo Testamento. Queridos irmãos, mas quem são os contratados pela madrugada? Há de se dizer que o dia de trabalho em Israel, ele tinha normalmente, nos dias dos apóstolos, 12 horas. Então iniciava o expediente de trabalho às 6 da manhã e ia até às 18 horas. Então dava em geral 12 horas, meio-dia de trabalho. Então quando ele sai de madrugada, muito provavelmente ele sai antes das 6 da manhã, porque a partir das 6 aqueles trabalhadores iriam iniciar o seu trabalho na vinha. Então entenda isso, irmãos. Quem são os primeiros contratados que o pai de família, que é Deus, sai a contratar? São os profetas do Antigo Testamento. São os servos do Senhor da Antiga Aliança. Tanto que Jeremias, capítulo 25, e o versículo 3, a Bíblia diz assim, Jeremias 25 e 3: durante 23 anos, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando, diz Jeremias, e começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes, disse o profeta. 26 e 5 de Jeremias também, o Senhor nos diz assim: para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada, vos envio, posto que até aqui não me tendes ouvido. Então quem são os primeiros contratados que iniciaram às 6 da manhã? São os profetas do Antigo Testamento, querida igreja. Eles iniciaram um trabalho lindo. E o escritor aos Hebreus, quando fala dos heróis da fé, na galeria desses heróis, vai os mencionar, dizendo que eles foram verdadeiros trabalhadores da seara do Mestre. Que muitos deles, porque não dizer a grande maioria deles, queridos, foram ultrajados, foram desmerecidos, foram humilhados, cerrados ao meio. Mas o escritor aos Hebreus também vai dizer que eles estão na galeria dos heróis de Deus. Pela fé eles venceram, eles foram chamados e honraram a sua chamada. Aleluia! Quem sabe, querido, eles tinham limitações. Ai, quando nós entendemos o contexto histórico de cada um, quantas limitações esses homens tinham para não fazer. Mas eles fizeram. Eles não olharam para suas limitações, eles olharam sim para a chamada que eles tinham. Eles sabiam que o dono da obra é Deus, e eles executaram com muita propriedade a obra do Senhor, olhando para Ele, olhando para Deus que é dono da sua obra. Oh, glória a Deus! Queridos irmãos, nós vivíamos dias tão difíceis. Eu não vou aqui colocar uma perfeição na vida cristã que nem eu cumpro. Não posso ser hipócrita. Agora eu preciso denunciar que muitas vezes, irmão, há várias igrejas dentro da nossa igreja. Aleluia! Muitas vezes há ilhas dentro da igreja. Isso não é de Deus. Nós temos departamentos da igreja, queridos, que é para organizar o trabalho. Isso é lindo, é bonito. Só que a religiosidade tomou conta. Por quê? Porque quando é culto do meu departamento, eu venho. Primeiro que não tem culto do meu departamento, é culto com a participação, com a responsabilidade do departamento. Agora se criou esse modelo, esse falso paradigma, esse pseudo modelo, dizendo assim: olha, não é culto do departamento fulano de tal, então eu não vou. Quando é trabalho no meu departamento, o céu tem que descer na igreja. E eu vou. Agora quando não é do meu departamento, eu nem apareço na igreja. Irmãos, a igreja não é ilha. A igreja não tem outra igreja dentro dela. A igreja é uma só. Queridos, eu sei que não é fácil. Volto a dizer, eu vou pregar aquilo que eu não vivo. Lavando a sua e calabarra. Queridos irmãos, a igreja tem missão. Por que eu vou falar isso? Porque o dono da vinha, se você observar na progressão do texto, aleluia, ele contrata
e os profetas trabalharam. Mas veja que versículo 3 diz que saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Então ele sai 3 horas depois da primeira contratação. A segunda contratação se dá 3 horas depois. E você vai ver que o intervalo de contratações é de 3 em 3 horas. A hora terceira no relógio de Israel, para nós é às 9 da manhã. Na verdade, às 9 da manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 15, nos fala quem são esses trabalhadores. Atos 2 e 15 diz o seguinte, o texto sagrado. A Bíblia vai dizer assim, ó: estes homens não estão embriagados, como vistes ou como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Então quem são os contratados para a vinha na hora terceira, para iniciar o seu trabalho às 9 da manhã? São os apóstolos da igreja do Senhor, os apóstolos de Jesus. Querido, você sabe que quando o Espírito Santo os batizou, eles falaram em novas línguas, eles receberam o poder do alto, o revestimento de poder. Lucas diz que Jesus havia dito: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E queridos, às 9 horas da manhã, estando eles reunidos em número de 120 no cenáculo, o Espírito Santo veio sobre eles, e você conhece a história. O Espírito do Senhor os contratou, os inflamou, e eles falaram em novas línguas, assim como o Espírito concedeu que eles falassem. E aí eles saíram falando. Havia pelo menos 15 ou 16 nacionalidades diferentes no dia de Pentecostes, mas cada um daquelas nacionalidades ouvia-os falar, mesmo os apóstolos nunca tendo aprendido eles, porque a maioria era galileu, a maioria era indouto, mas eles não tinham aprendido. Agora o Espírito os capacitou a falar nas línguas deles, e eles ouviram as maravilhas de Deus pela boca dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos eram os trabalhadores da hora terceira. O que eu aprendo aqui é que falar em língua não é o revestimento de poder. Falar em língua é evidência que nós somos batizados com poder. Falar em língua, querido, é apenas a prova física exterior e inicial de que nós somos revestidos de poder de Deus. Há muita gente que tem resumido o batismo com o Espírito Santo a falar em línguas, mas falar em línguas é evidência, é só uma prova que nós somos batizados. Ser batizado é uma capacitação que Deus deu para os trabalhadores da sua vinha, começando com esses da hora terceira e indo por toda a história da igreja até os dias atuais. Querido, batizado com o Espírito Santo é receber um revestimento de poder. Se você busca ser batizado só para falar em língua estranha, no meio do povo, ou no microfone, ou para alguém ouvir, você está com a motivação errada. Quem sabe não recebeu por conta disso. Mas deixa eu lhe dizer, ser batizado é ser cheio do poder de Deus, é ter o Espírito Santo como presidente da tua vida. O Espírito Santo reside no crente salvo, mas ser batizado é ter a presidência do Espírito sobre a tua vida. Uma coisa é o copo estar quase cheio, outra coisa é o copo transbordar, é o copo ser preenchido totalmente. Quando os trabalhadores dessa hora terceira foram receber esse poder do alto, eles foram preenchidos completamente com o Espírito Santo, eles transbordaram. Por que, irmãos? Porque quando a água chega a 100 graus, ela começa a borbulhar, e se você não tirar a tampa da chaleira, a tampa vai sair. É isso que acontece quando alguém está cheio do Espírito Santo, quando alguém é revestido no poder do alto. Agora esse revestimento, ele é para ser testemunha. Jesus falou, não é para ser, aleluia, nenhuma pessoa que se dê uma ideia de ser super crente, não é para a pessoa se vai descer com dons, não, mas é para servir ao corpo de Cristo. Esse é o objetivo do batismo. Que eu e você possamos ser revestidos no poder do alto. Deus nos dá capacitações, queridos, para nós sermos cheios do poder do alto, cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Deixa eu lhe dizer que o povo de Israel não conseguiu cumprir cabalmente, na verdade, não conseguiu cumprir cabalmente com a sua missão. Você sabe que em Êxodo 19 o Senhor disse que eles seriam nação sacerdotal. E você sabe também que Israel teria uma missão toda especial. Qual era? Basicamente, além de ser nação sacerdotal, de influenciar as demais nações a adorar o único Deus verdadeiro, esse povo também construiria um templo, e no templo receberia a visita das nações, dos povos, para adoração ao Senhor. A nação de Israel receberia
os oráculos divinos, ou seja, a palavra de Deus vinha, a revelação veio em língua hebraica. E mais do que isso, do judeu viria o Salvador do mundo. Então essa nação tinha privilégios especiais. Havia também uma responsabilidade especial sobre eles, mas eles não conseguiram cumprir cabalmente. Então Deus levanta trabalhadores na hora terceira, para que pudessem executar a sua obra. É por isso que lá em 1 Pedro, capítulo número 2, glória a Jesus, em 1 Pedro, e o versículo número 9, a Bíblia vai falar sobre a prerrogativa, a qualidade e a missão da igreja hoje. Qual é a missão da igreja hoje? Olha o que diz Pedro: vós, porém, sois raça eleita. Isso aqui é para a igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que é o objetivo da igreja. Nós somos chamados, nós temos privilégio, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Para quê, querido? Para ficar em quatro paredes? Não, efetivamente não. Israel sim tinha uma missão centrífuga ou centrípeta, que era atrair as nações a ela, mas a igreja não tem missão centrípeta, tem missão centrífuga, ou seja, a igreja deve ir aonde está o pecador, a igreja deve ir aos quatro cantos, deve ir aonde estão aqueles que precisam da palavra. Por quê, queridos? Porque essa é a nossa missão. Agora, meus amados, qual é a missão da igreja? É uma tríplice missão. A igreja é chamada para louvar e adorar a Deus. Esse é o fim, é o objetivo final da igreja. A igreja é chamada para ter uma missão para consigo mesma. Que missão é essa? É a missão da edificação. É a missão, querido, do serviço social. É a missão da onde nós trabalhamos dentro da igreja, exercemos papéis dentro do corpo de Cristo. É a missão da contribuição, é a missão para consigo mesma. Mas nós temos também uma missão, que é a missão de evangelização do mundo. E essa missão é a missão máxima da igreja. Por que, queridos, que é a missão máxima da igreja? Porque se nós deixarmos de evangelizar, nós deixaremos de ser igreja. Mateus capítulo 28 vai tratar sobre a natureza da igreja, a grande comissão, a maior missão da igreja do Senhor na terra. Jesus mesmo disse, aleluia, que nós devemos ir por todas as nações e fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, querido, a igreja tem missão, e a missão máxima é evangelização. Sabe por quê? Que nós vivemos uma geração de problemas psicossomáticos multiplicados, de crentes que têm problemas dos mais diversos e não conseguem cura, de crentes frustrados, de crentes que qualquer coisa que acontece são afetados espiritualmente. Eu vou lhe dizer por quê. Porque são crentes que não ganham mais almas para o Senhor Jesus, são crentes que não levam mais ninguém a Cristo. Meu irmão, eu tenho sinceridade de cada caso a caso. Eu não vou atribuir aqui, às vezes, o problema que você está passando a esse tipo de situação, mas em regra geral, a igreja de hoje é fraquíssima na evangelização. A igreja esqueceu que o seu maior objetivo é evangelizar, é fazer missões. Querida igreja, é a missão máxima. Quando a irmã compra uma máquina de lavar, e a irmã vai lá, e o irmão está de bom humor aquele dia e diz, compra Brastemp, compra melhor. E aí o que acontece, irmãos? A irmã vai lá e compra aquela gigante, aquela Brastemp, aquela máquina maiúscula, mas chega em casa, a máquina não funciona. É linda aparentemente, tem aparência, mas não funciona. Foi comprada para lavar, para centrifugar, mas não funciona. Perdeu a razão de ser. Adianta estar ali? Adianta ser bonita por fora? Não adianta. É assim que Deus olha para um crente que não ama missões. Tem muita gente que quando é trabalho de missões nem a igreja vem. Não entendeu o que é ser igreja. Com todo o temor eu falo isso para você. Você precisa ler a Bíblia, abrir o coração, orar, entender o que é igreja. A natureza da igreja é ser missionária,
Cristo, nós vamos ser qualquer outra coisa, menos seremos igreja. Qualquer outra coisa, menos igreja. Eu sei que não é fácil. Já não é fácil viver com os nossos problemas. Mas, meu irmão, quando você trabalha para Deus, Deus trabalha por você. Isaías disse: desde os dias da antiguidade nunca se ouviu, nunca se viu